Oi, eu sou a professora Rúbia e hoje nós vamos estudar um pouco sobre o que é argumentar. Primeiro, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesses dois depoimentos. Meu nome é Plínio Silveira, eu sou médico, pediatra, médico de família e comunidade e professor do curso de medicina da Univale Itajaí. Sou amplamente favorável à utilização da quarentena em escala massiva para toda a população. Por quê? Porque é a única maneira que nós temos de impedir uma disseminação rápida do coronavírus. Esta medida, se tomada de forma séria, com competência, de forma organizada, pode reduzir o impacto da epidemia no sistema hospitalar. Do contrário, nós poderemos viver uma situação semelhante àquela que viveu e ainda vive a Itália, onde o grande número de doentes graves aconteceu num curto espaço de tempo, fazendo com que o sistema hospitalar entrasse em colapso. Nós temos uma deficiência histórica de leitos de UTI, de respiradores, e mesmo com os esforços dos governos federal, estadual e municipal para dotar de mais leitos de UTI, ainda assim eles poderão ser insuficientes se a epidemia evoluir com a rapidez com que tem evoluído em países como os Estados Unidos, Espanha e Itália. Portanto, eu sou amplamente favorável à quarentena neste momento. Olá, meu nome é Ceiso, sou empresário em Itajaí. No atual cenário em que estamos vivenciando nesses últimos meses, em decorrência da pandemia do coronavírus, os governantes estabeleceram, num primeiro momento, o isolamento horizontal, ou seja, as pessoas deveriam ficar literalmente dentro das suas casas, né? Como empresário, eu sou a favor do isolamento vertical, ou seja, idosos, pessoas com problemas de saúde, pessoas mais vulneráveis, esses sim devem permanecer em isolamento nas suas residências, e as pessoas com saúde normal devem voltar ao trabalho. Muitas empresas foram fechadas nesse período por conta desse isolamento horizontal, muitas pessoas perderam o emprego, né? Nós sabemos e estamos muito preocupados com a questão da nossa saúde pública, mas também com a nossa economia. Precisamos voltar a trabalhar, a fazer a economia girar, tanto do nosso município, quanto do nosso estado e do nosso país. Bem, o que esses dois depoimentos têm em comum? Tá, eles falam sobre a quarentena nessa época de coronavírus. Tá, mas eles têm a mesma opinião? Não, um fala que é a favor da quarentena e outro fala que é contra. Um acredita que seja melhor uma quarentena vertical. Tá. Então cada um falou a sua opinião, mas ficou nisso? Eles apenas falaram as suas opiniões? Não, eles defenderam através de seus argumentos. E aí é que está a diferença. Bem, vamos lembrar um pouquinho o que falou o Dr. Plínio. Ele falou que a quarentena é a única maneira de nós fazermos com que essa pandemia não se dissemine. Ele falou que é a única maneira de ajudar a reduzir o impacto da epidemia no sistema hospitalar. Ele falou que se não houver quarentena, vai se repetir o que aconteceu na Itália, em que muitas pessoas foram infectadas num tempo muito curto. E falou também sobre a nossa questão histórica já, em que há poucos leitos e também com os problemas de poucos respiradores. Em relação ao empresário Ceiso, o que ele disse? Ele falou na época da gravação que agora seria o momento de haver uma quarentena vertical. Como assim? Aquela em que apenas os idosos e as pessoas que têm pouca saúde ficassem em suas casas. Já aqueles que estão com uma saúde boa, eles deveriam voltar ao trabalho, porque durante essa época da quarentena já houve muitas empresas que fecharam, muito desemprego, e também acredita que nós devemos nos preocupar também com a economia e não só com a saúde. Isso que nós assistimos é argumentar, porque opinião nós temos várias, opinião é algo mais pessoal. Por exemplo, eu prefiro rock. Eu acho que um funk não possa ser colocado numa escola. Eu acredito que um casal homoafetivo possa adotar uma criança, né? Então, gente, nós podemos ter várias opiniões. Já argumentar tem que ser fundamentado. Vamos ver o que diz Aurélio Buarque de Holanda Ferreira no tão citado Dicionário Aurélio.
Bem, sobre essas duas palavras, vamos ver o que diz o Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, né, no tão citado Dicionário Aurélio. Argumento vem do latim argumento, que é raciocínio, indício ou prova pelo qual se tira uma consequência ou dedução. A gravação foi o argumento para incriminar o chantagista. Indício, vestígio, né? Em relação à questão lógica ali, conjunto de termos, nomes próprios e pronomes que substituem as variáveis de uma função terminando-lhe o valor de verdade. Temos aqui vários termos jurídicos, né, que envolvem a palavra argumento. Depois ali sobre a questão da história e filosofia. Argumento que consiste em pretender provar a existência do mundo exterior golpeando o solo, ou mesmo aquele com quem se argumenta com bastão. Demonstração ou refutação de uma tese filosófica por meio de uma ação material, como, por exemplo, mover-se, para provar aos que negam a possibilidade do movimento que este existe. E tem até no final ali, né, tem uma gíria, quando a gente fala levar um argumento, seria ter diálogo, manter conversação, tratar um assunto. Em relação à palavra opinião, é uma palavra latina que vem de opinione. Por exemplo, liberdade de opinião é o modo de ver, de pensar, de deliberar. Na minha opinião, venceremos, seria um parecer, um conceito. A opinião mundana seria um juízo, reputação. Opiniões democráticas, ideia, doutrina, princípio. Sua opinião de que vai ser ministro é bem ridícula. Essa opinião ali seria uma ideia sem fundamento, uma presunção. Temos aqui sobre opinião pública. Na sociologia, né? Significa o conjunto das ideias e dos juízos partilhados pelas pessoas em geral sobre as mais variadas questões, sejam elas de âmbito político, social, moral, cultural, econômico, esportivo, etc. Poderia ser o conjunto das pessoas que partilham essas ideias ou juízos. Um exemplo aqui de Rubem Fonseca. Matos afirmava que era esse o objetivo preliminar da greve, chamar a atenção da opinião pública e forçar as autoridades a procurar uma solução para o problema. Nós tivemos aqui o exemplo de como essas palavras estão, né, quais são os conceitos dessas palavras no dicionário Aurélio. Para entendermos ainda mais a diferença entre opinião e argumento, vamos conferir o que alguns professores e jornalistas falaram. Opinião, como o próprio nome já diz, ela é o que eu penso, o que eu acho sobre alguma coisa ou sobre alguém. É a minha visão pessoal sobre algo ou sobre alguém. Diferente de argumento, né? Que o argumento ele é uma afirmação que vai negar ou afirmar algo sobre a opinião, sobre a minha opinião ou sobre a opinião de alguma pessoa sobre um assunto ou um determinado tema. E argumentar, né, é o ato de colocar, então, os argumentos para que as pessoas possam entender ou para que as pessoas possam concordar ou debater sobre um assunto ou sobre um tema. É importante perceber que dar uma opinião é você simplesmente falar algo que você pensa, né? Que você chegou a uma conclusão e você pensa dessa maneira. Argumentar exige um pouco mais de pesquisa, de compreensão. Você precisa usar elementos, informações para confirmar uma ideia, um pensamento, tentando, né, com o objetivo de convencer alguém, né, de convencer alguém de uma ideia que você tem sobre aquele assunto. Então essa é a grande diferença. Eu preciso ter mais elementos para que meu argumento seja eficaz, para convença, né, o público. Um argumento nada mais é do que são ideias relacionadas de maneira lógica para tentar convencer alguém ou para tentar esclarecer alguma situação. O que é argumentar?
Então, a partir dessas ideias, desse encadeamento lógico, eu tento convencer alguma pessoa sobre aquilo que eu quero convencer ou então esclarecer algum tema. Opinião, ela é partida de uma maneira mais subjetiva, né? Eu vou dar um exemplo bem fácil, assim, ó. Vamos supor, eu gosto de música, amo música, mas tem bandas que eu não gosto. O fato de eu não gostar de determinadas bandas não quer dizer que os músicos são ruins, que aquela banda é ruim. Eu não gosto, tenho alguns motivos para isso. Para convencer a pessoa de que aquela banda é ruim, de que aquela música é ruim, eu tenho que conhecer um pouquinho de música e mostrar como é que funciona a rima, como é que funciona a melodia, por que eu acho que aquela banda ou determinado som é ruim. Isso é argumentar. Então, argumento é uma coisa bem diferente de opinião. Argumento é quando eu afirmo uma coisa e essa afirmação vem colada nela uma justificativa plausível, dentro da racionalidade. Um dado científico, uma informação comprovada, uma pesquisa. Então, eu argumento a partir de elementos que justificam esse argumento. E uma opinião, não. Uma opinião é apenas um julgamento pessoal, que a pessoa tem a partir da sua própria cabeça, do nada, né? Não há necessidade de expor nenhuma justificativa. Olha, eu não gosto disso e ponto final. Né? Ou aquela pessoa é louca. Sim, mas é louca por quê? Quais são os argumentos plausíveis que torna essa pessoa louca? Aí tu tem que dizer, olha, ela se comporta assim, se comporta assada, e tu vem com uma série de justificativos. Agora tu dizer é louca é uma opinião que tu tem sobre a pessoa. E assim sobre os mais diversos assuntos. Então, o argumento é uma afirmação embasada. E a opinião é apenas um julgamento pessoal. A professora de língua portuguesa, Patrícia Matos da Silva, ela comenta a importância de pesquisarmos muito bem o assunto antes de argumentar. Argumentar é apresentar fatos, ideias, razões lógicas ou provas que comprovem uma tese. O que é uma tese? É um assunto importante, ou às vezes não, mas que você tem que comprovar aquilo que você está falando. Como que eu faço para comprovar aquilo que eu estou falando? Eu estudo, eu busco, eu leio, eu vou atrás de autores que falem sobre aquele assunto, né? Então, eu não posso argumentar sem ter ido atrás de leituras que comprovem aquilo que eu vou falar. Então, eu tenho que me basear em cima de vários autores, de várias leituras. Argumentar é isso. A opinião é algo bem pessoal. Ela vai de acordo com as minhas vivências, com a minha história. Já o argumento é algo que eu tenho que pesquisar para poder defender essa minha opinião. Nós vamos analisar, através de depoimentos, dois assuntos bem polêmicos, que são a legalização do aborto e a legalização da maconha. Eu peço que vocês prestem bem atenção em cada detalhe. Então, aqui eu tenho duas publicações, né, sobre a questão da legalização da maconha. Uma com o Natanael João Emílio, que é pai do nosso aluno Natan, e outra com o jornalista Robson Dias. Então vamos analisar aqui, em relação ao depoimento do Natanael. Ele é contra a legalização da maconha. Alguns detalhes que ele citou, porque traz consequências ruins, porque é através dela que usuários praticam pequenos delitos como furto e também para eles conseguirem se manter. Tem a questão da Constituição brasileira, que é ilegal ainda. E ele acredita que deveria ser proibido para pessoas que fumam, mas não para aquelas que necessitam do medicamento feito da sua base. E ele acredita também que legalizar é ruim, pois muitos não têm noção de alguns de seus malefícios, como os surtos psicóticos, que nem a esquizofrenia e a perda de memória. E também ele fala um pouco sobre a diferença de um usuário e para um traficante, né, da quantidade, né, que quando pegam essa pessoa, né, a quantidade de droga que tem, se eles consideram usuário ou traficante. Já em relação à publicação do Robson Dias, do jornalista, ele é a favor da legalização da cannabis sativa, né, que seria a maconha. É uma commodity agrícola como outra qualquer, assim como feijão, soja. Ele fala também que ela tem um valor de mercado muito grande,
além de poder enriquecer o produto interno bruto ao valor medicinal, que tem aquela questão que ele continua ali, ó, que além de proporcionar para muitos bem-estar e cura, produz o CBD, que é uma descoberta dos últimos anos que cura doenças como epilepsia, dando uma vida com mais qualidade. E ali voltando à questão que a legalização poderia fazer com que o produto interno bruto fosse mais valorizado, né? Ela também já é legalizada em outros países de primeiro mundo, né, que faz com que a economia seja mais forte. Também, na sua argumentação, ele diz que poderia quebrar a lógica do mercado paralelo da planta, que é como tantas da nossa biodiversidade. A quebra do tráfico de drogas reduziria a compra e venda de armas, fazendo assim com que diminuísse a morte e a violência dentre tantas coisas ruins. E outro detalhe que ele também argumenta, ele fala que o que é proibido é atraente. Então, aqui nós temos 2 exemplos de argumentos ligados, no caso, a um tema. Aqui a legalização da maconha. Pontuando, né, os seus vários pontos de vista, de acreditar que a sua opinião seja certa. Os dois estão tentando fazer com que a gente entenda que a opinião deles está correta, certo? Ó, aqui o policial ele aponta vários detalhes que justificam a sua opinião, né? Ele argumenta, esse argumento faz com que ele justifique a sua opinião de que não deve legalizar a maconha. E o jornalista também, ele usa vários detalhes, ele argumenta, ele aponta várias questões que justificam a sua opinião de que a maconha deveria sim ser legalizada. Outro assunto que é sempre bem debatido, né, que é até polêmico, é a questão da legalização do aborto. Eu tenho aqui, no caso, a publicação da psicóloga Tamaira Pauline Henkel e da professora Narete Cristina de Souza. Tenho 2 exemplos, um falando que é favorável à legalização e o outro exemplo não. Primeiro, a psicóloga Tamaira, ela lembra, né, que enquanto profissional, a posição dela não é sobre o aborto, mas sim sobre o projeto de legalização, certo? Dela lembra que a legalização ainda é o único meio que o Estado poderia oferecer para atender, acolher e compreender o contexto pelo qual uma mulher opta por esse tipo de procedimento, né? Se no caso for legalizado o aborto, o Estado vai conseguir entender o motivo desta mulher ter escolhido o aborto, né? Ela fala que a mulher assistida e atendida por uma equipe profissional neste momento pode ter a oportunidade de rever esses conceitos. Mulher desesperada e sem auxílio, não. Que a mulher deve ser auxiliada, né? E ainda mais nesse momento, às vezes, que está desesperada por algum motivo, ela tem que ter um auxílio. Ela leva sempre muito em questão, principalmente a sua profissão, porque ela é uma psicóloga, certo? E ela fala também das consequências do aborto, né? Em tempos que ele ainda não é legalizado, como as práticas clandestinas, das clínicas, né, clandestinas, em que a morte não só dos fetos, como também de mulheres, sequelas e demais problemas quando o procedimento é mal sucedido. Enquanto o aborto não for legalizado, ela não pode, não tem como ela atuar com essas mulheres, né? Então, por enquanto, eu não sei onde estão essas mulheres e não posso dar suporte a elas, porque não nos permitem atuar dessa forma. Já em relação à professora Narete Cristina de Souza, ela é contra, ela falou mais a questão do aborto em si aqui, né? Tanto que ela fez uma publicação quando ela compartilhou uma matéria que falava que o útero seja um berço e não um cemitério, né? Era uma matéria divulgando, no caso, diga não ao aborto, sim à vida. Então ela fala aqui, né, que essas mulheres, elas simplesmente não precisam fazer o aborto, pois existem sim os métodos contraceptivos.
Então, um dos motivos dela ser contra é que há como evitar os métodos contraceptivos. Outro detalhe é que ela fala o seguinte, que se a mulher vier a engravidar, né? E mesmo assim, se acontecer de a mulher engravidar, ela pode optar em doar a criança, que no caso existe o procedimento, né, de adoção. E ainda cita as milhares de pessoas na fila querendo um filho para dar amor. Outro detalhe que tanto é dito, né, sobre meu corpo, minhas regras, ela fala assim: a mulher pode ser responsável por seu corpo, mas não pelo outro. E no finalzinho, ela fala o seguinte: eu tenho 37 anos, mas já tive 3 meses no útero de minha mãe. Essa questão dos 3 meses aqui é porque algumas pessoas concordam que não há problema de um feto ser abortado até os 3 meses. Então, ela deixa claro ali que ela esteve na barriga da mãe dela por 3 meses. Então, ela já era um ser. Então, nós temos aqui duas publicações, né? Uma da psicóloga Tamaira e outra da professora Narete. As duas têm opiniões diferentes sobre a questão da legalização do aborto e, no caso, a professora Narete falou mais sobre o aborto em si. Então, através de argumentos, elas defenderam as suas opiniões. Até porque uma das funções de se argumentar é fazer com que o outro concorde contigo. Por isso que a pessoa detalha várias questões, faz várias pontuações, para que a pessoa entenda que você está com a opinião correta. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido hoje um pouco mais a diferença entre opinião e argumento. Espero que vocês tenham percebido como é importante nós estudarmos mais, nós lermos mais, antes de nós falarmos sobre qualquer assunto. Quero agradecer a todas as pessoas que enviaram seus vídeos, seus depoimentos, que sem vocês essa aula de hoje não teria acontecido. Muito obrigada e até a próxima vez.